Cida Pedrosa, advogada, gestora pública, poeta, escritora, filha de Bodocó e uma mulher do mundo. Hoje eu bato um papo rápido com a nossa querida poeta, consagrada agora com o Prêmio Jabuti do melhor livro de poesia, o melhor livro do ano. Essa mulher múltipla. Cida, como que essa sua condição de múltipla reflete na sua obra poética? Bom, Luciano, obrigada por estar aqui contigo, uma felicidade bater esse papo aqui no Jardim do Baobá, esse lugar que eu amo tanto. É o seguinte, a minha poesia tem muitas características, assim, se a gente pode falar assim. Ela tem um lado muito social, um lado muito feminista, também tem um lado filosófico e tem essa coisa da terra que é muito presente, né, na minha literatura, né? Acho que essa coisa da diáspora que você faz do sertão para o mar, isso fica marcado na sua alma. E tem muito essa coisa também da cidade, então o meu vivido está na minha poesia e a minha poesia está na minha vida, essas coisas são indissolúveis para mim. Antes de continuar, eu queria lembrar você que se não se inscreveu ainda em nosso canal, se inscreva. E você acompanhe nesse bate-papo, porque vão aparecer meus endereços do blog, do Instagram, do Twitter e do Facebook, que são espaços digitais onde a gente também se encontra. Frequentemente em suas entrevistas, você sempre sublinha a sua condição de menina oriunda de Bodocó. Como que se expressa no seu pensar poético essa dupla condição de jovem sertaneja que depois se converteu numa mulher da metrópole olhando para o mundo? Eu acho que era o Tolstói que dizia que da aldeia viu o mundo, que quando ele falava da aldeia dele, ele estava falando do universo inteiro. Eu digo sempre que o sertão está dentro de mim para onde eu for, porque sertão é uma condição de existir. Tem essa coisa telúrica, é uma forma de ver o mundo, é um aprendizado único de você saber conviver com a falta. Quem é sertanejo convive com a falta de chuva, a falta de legumes, a falta de grana. Então, você aprende desde muito cedo a conviver com a falta e a querer mudar essa falta. E aí eu acho que vem daí a minha luta por justiça social. E o sertão vai dentro de mim com esse senso de ajustiçamento. Certa vez, Cida era minha assessora na Prefeitura do Recife e ia lançar mais um dos seus títulos. Quero crer que já são 12 títulos publicados. 10. E ensaiou me pedir para escrever a orelha. Eu não tive coragem, porque eu amo poesia, consumo poesia, eu revisito permanentemente a obra de Cida e de muitos outros poetas, leio poemas todo dia de manhã cedo, mas não me sinto credenciado a escrever uma linha sobre um livro de uma poeta da dimensão de Cida, prestes a ser publicado. Mas na ocasião me veio a ideia de que a poesia de Cida tanto afaga como inquieta. Isso passou. Hoje, revendo a obra poética de Cida, eu vejo que são muitos sentimentos que o fazer poético de Cida Pedrosa inspira nos seus leitores e todos aqueles e aquelas que prestam atenção. Eu pergunto a você, Cida, o que é que há de regional e o que é que nós podemos considerar de universal em sua obra? Primeiro, eu não acredito mais nesse conceito de regional. Eu acho que todas as vezes que utilizam para minimizar o Nordeste. Eu sempre faço a seguinte pergunta: por que é que quando alguém escreve sobre a Avenida Paulista, não coloca isso como da região do Sudeste? Por que é quando alguém escreve sobre os Pampas ou sobre o Rio Grande do Sul, isso não é regional? Por que é quando alguém escreve do Nordeste é regional? Isso é uma forma colonizadora de você colocar a literatura. Então eu tenho muito claro isso, sabe? É como se fosse uma colonização. Tudo que escreve no Sul e no Sudeste é universal. Tudo que escreve no Nordeste
é regional. Porque um cordel que fala da seca é regional e um cordel que fala dos assaltos de uma cidade grande não o é. Então, eu na verdade, desfaço esse conceito de regional. O que eu digo é o seguinte: na minha literatura está a minha aldeia e estão as minhas vivências e está o Nordeste. E isso não é ser regional. Isso é falar de onde eu vim, e eu falando de onde eu estou e de onde eu vim, eu estou falando de Nova York também. Eu sinto assim. Um homem de ferro e de flor. Que falta nos faz o fuzil e a cesta de balas que cheiravam a jardim e esperança? Que falta nos faz a língua blindada a ferro e o coração untado a flor? Que falta nos faz acreditar que o campo é o mundo e a liberdade existe além mar? Este é um dos poemas de Gumi. Eu nunca escondo a Cida, que é um dos meus prediletos. Eu te pergunto, Cida, na sequência de títulos publicados e da sua produção, qual é o lugar reservado a Gumi? Acho que ele é o livro que condensa, em boa parte, na maioria dos poemas, minha maturidade poética. E cria um marco muito forte dessa minha literatura da cidade, política. Você acaba de dizer um poema que eu fiz para Gregório Bezerra, né? Então, assim, Gumi, como o próprio nome diz, ele vem e corta, né? Ele vem e corta, porque ele é um livro para fazer pensar. E corresponde a um salto no seu amadurecimento como poeta. Sim, sim. Tem um outro livro meu, o segundo, que é um livro bem fininho, O Cavaleiro da Epifania, que é onde eu digo, aqui eu me tornei poeta. Porque é um livro que eu assino todos os poemas até hoje. Mas eu acho que o Gumi é quando é dele que partem todos os outros livros. É do Gumi que outros livros saem, eu acho. Aqui eu tenho em mãos a primeira edição de As Filhas de Lilith, de Cida Pedrosa, com ilustrações de Teresa Costa Rego, obras de Teresa fotografadas por Tuca Siqueira. Infelizmente não se encontra mais nas livrarias esta edição. Há uma segunda edição, graficamente mais modesta, mas neste volume nós encontramos uma das marcas da produção poética de Cida que eu considero revolucionária, que é o poema erótico. Eu acho que a poesia erótica é, sobretudo, liberdade. Como é que você vê quando você escreve poemas eróticos? Você se coloca como, enquanto mulher, diante de um mundo de preconceitos, apesar de estarmos no século XXI? Primeiro, eu acho que você colocou no exato lugar a poesia erótica. Escrever poesia erótica, uma mulher escrever poesia erótica é revolucionário, porque a gente vive num mundo patriarcal, machista, onde a sexualidade é sempre dita pelos homens. Então, quando uma mulher fala de sexualidade, de desejos, e fala em primeira pessoa ou em terceira pessoa, isso causa ainda um estranhamento, infelizmente, o que prova o quanto a gente ainda tem que conversar sobre essa temática, sabe, Luciano? E assim, como essa temática perpassa a minha obra toda. Quando eu penso que ela sumiu, tá lá. É como se fosse uma bandeira para dizer: o desejo das mulheres existe, o corpo da mulher existe, e ela precisa falar disso, e isso é uma atitude revolucionária. Eu tenho a convicção de que se não existisse a poesia e os poetas, a vida seria cinza. A sensibilidade de gente como Cida Pedrosa para perceber o que há de universal num fato aparentemente fortuito. Nós estamos aqui nesse parque, poderia cair uma fruta, um galho de árvore. Para mim, caiu uma fruta ou um galho de árvore. Para a poeta Cida, ela é capaz de perceber nesse fato fortuito um sentido da condição humana. O que eu acho extraordinário é que Cida levou essa sensibilidade para a gestão pública, para o seu trabalho como gestora, que eu acompanho nos diversos cargos que ela assumiu. Cida tem um papel destacado ao imprimir um traço marcante e original
no plano diretor do Recife, revisado recentemente, que foi o recorte de gênero. Cida foi secretária de Meio Ambiente e se tornou, em pouco tempo, uma especialista na matéria. Eu pergunto a você, Cida, como que agora, vereadora do Recife pelo PCdoB, você consegue mesclar essa dupla condição de escritora, poeta, uma mulher sensível que olha o mundo, a vida, a todo instante, tentando perceber o que a natureza humana e o exercício cotidiano do mandato de vereadora. Bom, primeiro é um desafio, né? Porque o parlamento é o lugar da construção da conversa. A política é o lugar da construção dos consensos, senão você não faz nada. No exercício de gestora, é um exercício de comando. Você convence uma equipe e uma equipe convencida são os 300 de Esparta, como eu digo sempre. No legislativo é um outro processo, então para mim está sendo um aprendizado. Você é uma luz para mim nesse aprendizado, com sua simplicidade, com sua capacidade de acolhimento. E o que é que eu levo para lá, né? Eu levo todas essas bandeiras que são muito caras para nós do PCdoB. Então eu acho que a cidade, a reforma urbana, pensando ela de forma macro, ela é a nossa grande bandeira. E a partir dela, porque as pessoas, a reforma urbana só quando eu resolver tudo da cidade. Não. A reforma urbana, ela está no olhar das mulheres sobre o plano diretor, como você falou aí. Porque tu imagina, Luciano, as mulheres, nós somos mais da metade da população e quando se constrói as políticas públicas, normalmente o olhar é muito mais masculino. O que nós estamos fazendo e pensando na Câmara é fazer esse olhar de gênero percorrer todas as demais políticas. Exemplo, a gente conseguiu aprovar algumas leis já bem interessantes. Por exemplo, a semana relativa ao relacionamento abusivo. A gente sabe que uma violência contra a mulher não acontece de pronto, ela vem, né? Ela vem acontecendo, então isso é uma lei bacana. A lei contra a gordofobia, né? A lei que cria o Dia Municipal da Agricultura Urbana. Então a gente leva para a Câmara todas as nossas experiências, né? E é muito bom ser uma vereadora do PCdoB e ter um esteio teórico tão grande e ter um programa nacional de desenvolvimento que a gente defende e que pode aplicá-lo dentro da cidade. A primeira vez que eu li Solos de Aleixo, eu já li muitas vezes, eu fui tomado, Cida, de um sentimento. Aqui, Cida se completou e terminou sua obra poética. Claro que é uma ilusão. Quem chegou a esse ponto de produzir essa obra premiada com o Jabuti como o melhor livro do ano e o melhor livro de poesia, certamente tem muito gás, muita energia, particularmente quem vive inquieta, ativa, como Cida Pedrosa. Mas eu te pergunto, tem uma curiosidade para encerrar o nosso bate-papo. Quem chega a produzir uma obra como essa, consagrada, no íntimo não sente aquela sensação de que produzir a partir daí há de se superar? Isso é uma grande encruzilhada, Luciana. Eu estou vivendo ela. Eu estou com 3 livros em aberto, fechei um agora nas pequenas férias de julho e estou escrevendo um livro sobre a morte. E como eu sou muito exigente com o escrito, eu acho que de uma certa forma eu estou travada, essa coisa de se superar. E como eu escrevo cada livro de um jeito diferente, isso é um grande desafio. Que forma, que gênero, como é que eu vou caminhar? Agora eu tenho que tratar isso na psicanálise, porque não é? Para poder deixar isso de lado e deixar a poesia jorrar e deixar o tempo julgar se o livro é bom ou se não é. Isso é quase como uma relação de amor, em que num certo instante você tem aquela sensação de que chegou ao auge, mas tem toda uma vida pela frente. E quando o tempo passa, você descobre que não tinha chegado ao auge. Que a vida é uma criação, é uma vivência permanente. Mas, gente, nós conversamos sem máscara e vamos botar a máscara agora. E vocês percebem que nós mantivemos uma
distância adequada, em razão das medidas de prevenção contra a Covid-19. Foi um prazer enorme ter Cida Pedrosa em nosso canal no YouTube. Obrigada. Divulgue, porque é uma lição de vida.